o tema, um ponto de referência, no meio da leitura que eu vou fazer aqui lá, que está dizendo o porquê, né? Mas só para a gente ter uma ideia, um ponto de referência, a gente vai lembrar de quê? De ponto de referência. Quando nós, por exemplo, vamos fazer uma compra pela internet, é natural, hoje em dia, que eles peçam lá, coloquem um ponto de referência. Qual é a finalidade? Para facilitar o êxito da missão do entregador. Agora, sob o ponto de vista espiritual, um ponto de referência é alguma coisa que acontece para você, aqui no sentido positivo, que vai servir de quê? De uma luz na sua caminhada evolutiva. É justamente nesse sentido aqui que temos a questão de um ponto de referência. Então, de onde vem esse estudo aqui? Ele foi retirado do capítulo, de um dos capítulos do livro Há 2000 anos. Alguém já leu? Há 2000 anos? Certo. Lá no livro Há 2000 anos, existe um capítulo chamado O Messias de Nazaré. Nesse capítulo, nós vamos encontrar o senador Públio Lentulus. Para quem não sabe, Chico Xavier teve um guia, se chamava Emmanuel. Emmanuel era o senador Públio Lentulus. Um senador excessivamente orgulhoso. Aí é que está o grande detalhe, excessivamente orgulhoso. Ele tem junto de si uma esposa chamada Lívia, uma mulher romana como ele, mas humilde, poderosa como ele, rica como ele, mas humilde. Tinha também uma escrava chamada Ana, que por ser escrava, naturalmente, era submetida à opressão, essas coisas todas que nós sabemos, mas espiritualmente, o espírito dela era um espírito humilde. E tinha a sua filha Flávia, de 7 anos de idade, com lepra. Aí o que acontece? A família, desesperada, tentando encontrar uma solução para a doença, que naquela época, evidentemente, não havia, né? Então nós vamos aqui acompanhar esse drama e a conversa do senador com a família e depois o encontro dele com Jesus. Aí é que está a importância do estudo. A gente vai ver Jesus conversando diretamente com o senador, isso tudo na psicografia de Chico Xavier. E quem ditou para Chico Xavier? Foi Emmanuel, que era o próprio senador. Então a gente vai ver que aqui ele não vai omitir nada. E outra coisa importante do senador Públio Lentulus é que ele disse para Chico que ele fazia questão de, na vidência do Chico, se apresentar para o Chico com uma vestimenta de um senador romano, para que ele nunca esquecesse da condição daquela época do orgulho, para que sempre o lembrar do orgulho fosse um freio para ele, para a sua própria humildade, né? Então vamos lá, começa mais ou menos assim. O dia seguinte, deixa eu só fazer 2 observações. Durante o estudo, eu vou lendo e vou comentando com comentários à luz da doutrina espírita. E peço que vocês observem também a maneira como o senador se dirige à mulher, como ele fala de Jesus, como ele se dirige à escrava. Vocês vão ver um tom muito orgulhoso. E observem também como a esposa dele fala, o tom de voz, a escrava. Aí vocês vão perceber pessoas humildes, porque a gente consegue perceber, né, pela fala da pessoa, se a pessoa está sendo arrogante ou não. Isso dá para perceber. Então vamos lá. O dia seguinte amanheceu trazendo as mais sérias preocupações a Públio e sua família. Ainda cedo, vamos encontrá-lo em íntimo colóquio com a esposa, que se lhe dirige em voz súplice e afetuosa. Considero, querido, que devias atenuar um pouco os rigores da posição em que o destino nos colocou, procurando esse homem generoso para benefício de nossa filha. Então observem o que ela diz. Ela pede que ele atenue um pouco os rigores da posição de senador. Que ela conhecia o marido, sabia que ele era rigoroso. Então que ele flexibilizasse um pouco, se humilhasse um pouquinho para que tivesse condições de ir procurar Jesus.
Aí ela continua: todos se referem às suas ações empolgados por sua bondade edificadora, e eu acredito que o seu coração se apiedará da nossa desditosa situação. O senador ouviu-a apreensivo e incerto, exclamando afinal: pois bem, Lívia, acederei aos teus desejos, mas só a angústia que nos vai na alma me faz transigir de maneira tão rude com os meus princípios. Já deu para perceber? Ou seja, somente o sofrimento aqui que ele está falando, somente aquela angústia que ele está sentindo devido à lepra da filha, o obriga a transigir e ceder um pouco para poder procurar Jesus. Então é nesse momento que a gente percebe que é apenas o sofrimento, né, que faz com que os orgulhosos baixem um pouco a bola para buscar ajuda. Aqui a gente tem uma prova disso. Aí ele continua: não procederei, todavia, conforme sugeres. Irei sozinho à cidade, como se me encontrasse em hora de simples entretenimento, passando pelo trecho do caminho que nos conduz às margens do lago, sem chegar ao cúmulo de abordar pessoalmente o profeta, de modo a não descer da minha dignidade social e política. Olha só. Então ele já falou que ele iria sozinho, não é? Lembrando aquele episódio de Nicodemos também, que foi de madrugada à procura de Jesus, porque ele também tinha uma condição que ele não podia se expor. E ele aqui fala que ele não iria chegar ao cúmulo de abordar pessoalmente o profeta. Por quê? Porque ele era orgulhoso. Como é que ele vai abordar o profeta, né? Ele não pode descer da dignidade de senador. E no caso de sobrevir alguma circunstância favorável, far-lhe-ei sentir o prazer que nos causaria a sua visita, com o fim de reanimar a nossa doentinha. Muito bem, disse Lívia, entre confortada e agradecida. Guardo n'alma a mais sincera e profunda fé. Vai sim, querido. Ficarei rogando a bênção dos céus para a nossa iniciativa. O profeta, que agora surge como verdadeiro médico das almas, saberá que atrás da tua posição de senador do império há corações que sofrem e choram. Olha o que ela disse. Ela já sabia que Jesus iria reconhecer que atrás da condição de um senador orgulhoso há corações que sofrem e choram. O que ela queria dizer? O que ele vai mais levar em consideração não é a tua condição de senador, mas é o sofrimento de uma criança de 7 anos, né, que tinha lepra. Públio notou que a esposa se exaltava nas suas considerações, deixando-se conduzir pelo que julgava um excesso de fraqueza e pieguismo. Olha o que o orgulhoso entende: que a pessoa com essas manifestações ela é fraca, é piegas. Ele inverte, o orgulhoso ele inverte as coisas, né? Continuando: entretanto, nada lhe admoestou a respeito em face das amarguras do momento, suscetível de desvairar o cérebro mais forte. Deixou que as horas movimentadas do dia se escoassem com as claridades do poente, e quando o crepúsculo entornava as suas meias tintas na paisagem maravilhosa, saiu, fingindo distração e alheamento, como se desejasse conhecer de perto a antiga fonte da cidade, motivo de atração para todos os forasteiros. Após haver percorrido uns 300 metros do caminho, encontrou transeuntes e pescadores que se recolhiam e o encaravam com mal disfarçada curiosidade. Por que eles se recolhiam e o encaravam com mal disfarçada curiosidade? Porque certamente ele estava trajando aquelas indumentárias de um senador romano, né? E a vestimenta deles era diferente dos judeus. Uma hora passou sobre as suas amargas cogitações íntimas. Um velário imenso de sombras invadia toda a região, cheia de vitalidade e de perfumes. Onde estaria o profeta de Nazaré naquele instante? Não seria uma ilusão a história dos seus milagres
e da sua encantadora magia sobre as almas? Não seria um absurdo procurá-lo ao longo dos caminhos, abstraindo-se dos imperativos da hierarquia social? Então ele está ali fazendo aqueles questionamentos, né? Aí ele fala assim agora: em todo caso, deveria tratar-se de homem simples e ignorante. Olha a opinião dele sobre Jesus. Deveria tratar-se de um homem simples e ignorante. Mal sabia ele que estava falando com o governador do planeta, um espírito puro, né? Por que ele tem essa ideia? Porque ele fala assim: dada a sua preferência por Cafarnaum e pelos pescadores. Ora, para o orgulhoso, aquele que se relaciona com os mais simples é também simples, não tem valor igual a eles. Essa era a visão dele. Dando curso às ideias que lhe fluíam da mente incendiada e abatida, Públio Lentulus considerou dificílima a hipótese do seu encontro com o mestre de Nazaré. Como se entenderia? Por que ele ficou preocupado? Ele, na condição de senador do Império Romano, ele falava o latim. E Jesus falava o aramaico. Como é que eles iam conversar se cada um falava um idioma? Então ele fica preocupado. Como é que nós nos entenderíamos, né? Só que ele não poderia imaginar que Jesus, um espírito perfeito, governador do planeta, tem condições de resolver qualquer problema. Porque é um espírito perfeito. Nós é que não temos ainda porque somos imperfeitos. Ele não sabia disso. Não lhe interessara então o conhecimento minucioso dos dialetos do povo, e certamente Jesus lhe falaria no aramaico, comumente usado na bacia de Tiberíades. Profundas cismas entornavam-lhe do cérebro para o coração, como as sombras do crepúsculo que precediam a noite. O céu, porém, àquela hora, era de um azul maravilhoso, enquanto as claridades opalinas do luar não haviam esperado o fechamento absoluto do leque imenso da noite. O senador sentiu o coração perdido num abismo de cogitações infinitas, ouvindo-lhe o palpitar descompassado no peito opresso. Então ele já começa a ficar sentindo os batimentos cardíacos, já começa a ficar ansioso, pressentindo que alguma coisa iria acontecer. Dolorosa emoção lhe compungia agora as fibras mais íntimas do espírito. Apoiara-se insensivelmente num banco de pedras enfeitado de silvas e deixara-se ali ficar, sondando o ilimitado do pensamento. Nunca experimentara sensação idêntica, senão no sonho memorável relatado unicamente a Flamínio. O que seria isso aqui? Para quem leu o livro, o senador, ele teve um sonho. E nesse sonho, ele se viu numa outra encarnação, quando ele chega à conclusão que ele é, naquela situação de senador, a reencarnação do tataravô. Porque ele viu um busto do tataravô e ele se reconheceu naquele busto. Ele ficou impressionado com esse sonho e relatou somente a Flamínio, porque ele chegou à conclusão: como pode eu ser a mesma pessoa lá de trás? Aí ele achou aquilo esquisito. Ele estava tendo ali o quê? Um aviso de quê? Que existe a reencarnação. Então ele ficou confuso com aquela situação e relatou somente a uma pessoa, que era esse amigo dele, o Flamínio. Aí continuava aqui: recordava-se dos menores feitos de sua vida terrestre, afigurando-se-lhe haver abandonado temporariamente o cárcere do corpo material. Então, ali naquele momento, ele já começa a perceber que ele está entrando num estado de êxtase, que ele está se desligando da matéria. Tudo isso está acontecendo para prepará-lo para a conversa com Jesus. Sentia profundo êxtase diante da natureza e das suas maravilhas, sem saber como expressar a admiração e reconhecimento aos poderes celestes, tal a clausura em que sempre mantivera o coração insubmisso e orgulhoso. Das águas mansas do lago de Genezaré,
parecia-lhe emanarem suavíssimos perfumes, casando-se deliciosamente ao aroma agreste da folhagem. Foi nesse instante que, com o espírito como se estivesse sob o império de estranho e suave magnetismo, ouviu passos brandos de alguém que buscava aquele sítio. Quem seria? Ninguém tem uma pista? Jesus. Ele ouviu passos brandos de alguém que buscava aquele sítio. Olha só que interessante. Ele não combinou nada com Jesus, e Jesus foi ao encontro dele. Diante de seus olhos ansiosos, estacara personalidade inconfundível e única. Olha só. Isso é como ele fala de Jesus, uma personalidade inconfundível e única. Tratava-se de um homem ainda moço, que deixava transparecer nos olhos, profundamente misericordiosos, uma beleza suave e indefinível. Longos e sedosos cabelos molduravam-lhe o semblante compassivo, como se fossem fios castanhos, levemente dourados por luz desconhecida. Sorriso divino, revelando ao mesmo tempo bondade imensa e singular energia, irradiava de sua melancólica e majestosa figura uma fascinação irresistível. Quando ele fala aqui de fascinação irresistível, é aí que nós vamos parar para pensar no que Jesus fez há 2000 anos atrás. Um homem que causava uma fascinação irresistível. Ou seja, por onde ele passava, ele arrastava as multidões. Por quê? Porque era o magnetismo do amor que Jesus tinha. Então, por onde ele fosse, por onde ele andasse, ele atraía as multidões. E é justamente isso aqui que ele está falando. Públio Lentulus não teve dificuldade em identificar aquela criatura impressionante, mas no seu coração marulhavam ondas de sentimentos que até então lhe eram ignorados. Nem a sua apresentação a Tibério nas magnificências de Capri lhe havia imprimido tal emotividade ao coração. Lágrimas ardentes rolaram-lhe dos olhos que raras vezes haviam chorado. Olha só que interessante. Porque nós, homens, na nossa faixa etária, quando nós éramos crianças, o que a gente aprendeu? Que homem não chora, né? Você imagina há 2000 anos como é que era o condicionamento de um homem, como é que um homem era criado. A coisa era mais forte ainda. Então aqui é o que ele fala. Raras vezes havia chorado. Deixa eu ver aqui, tá? Aqui tem uma parte desse texto que é uma das mais fortes. Deixa eu só ver onde eu parei. Lágrimas ardentes rolaram-lhe dos olhos, que raras vezes haviam chorado, e força misteriosa e invencível fê-lo ajoelhar-se na relva lavada em luar. Como é que pode um senador se ajoelhar diante de um homem que ele antes teria dito que era simples e ignorante? Que força misteriosa e invencível era essa? Olha só, a gente percebeu pouco tempo atrás na leitura que ele estava entrando num estado de êxtase. Então, como ele conseguiu se desligar da matéria, a coisa ficou mais de espírito para espírito. Então ele reconheceu a ascendência de Jesus naquele momento ali, né? Então ele se ajoelha, desejou falar, mas tinha o peito sufocado e opresso. Foi quando então, num gesto de doce e soberana bondade, o meigo nazareno caminhou para ele, qual visão concretizada de um dos deuses de suas antigas crenças. Por quê? Roma acreditava nos deuses, não é isso? Os deuses. Então ele pensou que ali estivesse aparecendo um daqueles deuses de suas antigas crenças, porque o povo judeu acreditava num Deus único. Era por isso que Jesus surgiu ali naquela região, né, do povo judeu. Aí foi quando então, um gesto de soberana bondade,
O meigo nazareno caminhou para ele, qual visão concretizada de um dos deuses de suas antigas crenças, e pousando carinhosamente a destra em sua fronte, exclamou em linguagem encantadora, que Públio entendeu perfeitamente, como se ouvisse o idioma patrício, dando-lhe a inesquecível impressão de que a palavra era de espírito para espírito, de coração para coração. Aí Jesus vira para ele e fala: senador, por que me procuras? É forte, né? Observem, um espírito puro, um espírito perfeito, não perde tempo. Bom dia, senador. Como é que você vai? Tudo bem? E a sua filha? Jesus já sabia de tudo isso. O que ele vai? Vai direto ao ponto. Senador, por que me procuras? Ele está induzindo o senador a ser sincero, a falar a verdade. Por que ele está indo lá? Aí nós vamos fazer um comparativo, um encontro de Jesus com Saulo de Tarso. Quando Saulo tem a visão de Jesus às portas de Damasco, e o que Jesus fala? Saulo, Saulo, por que? Quem sabe? Por que me persegues? É exatamente o mesmo tom. Jesus queria que Saulo fosse sincero e dissesse o motivo da perseguição, porque Jesus sabia que o motivo era o quê? Era um espírito obsediado, fascinado, e que na razão pura não fazia sentido o que ele estava fazendo. Aí ele reconhece o erro, né, em que ele se encontra, e também instintivamente, está aqui no livro Paulo Estevão, ele de joelhos, está lá no livro Paulo Estevão, vou fazer uma comparação com ele de joelhos na areia do deserto escaldante, vira para Jesus e fala: Senhor, o que queres que eu faça? Naquele momento ele reconhece. Aí Jesus vira para ele e diz assim: entra na cidade e lá te será dito o que te convém fazer. Olha só a diferença, não é o que é para fazer, é o que te convém fazer. É uma diferença grande, né? Então ele vira: senador, por que me procuras? Espraiando o olhar profundo na paisagem, como se desejassem que a sua voz fosse ouvida por todos os homens do planeta, rematou com serena nobreza. Então aqui, nessa parte, como se desejasse que a sua voz fosse ouvida por todos os homens do planeta, é um motivo de eu trazer essa leitura para as casas espíritas. Por quê? Porque quando eu fiz essa leitura nesse livro há 2000 anos, eu fiz de tudo para me colocar na posição do senador, me coloquei e vi que tudo que ele falou servia para mim também. Eu falei: se serve para mim, eu acho que vai servir para muita gente, né? Então ele continua assim: rematou com serena nobreza: fora melhor que me procurasses publicamente e na hora mais clara do dia, para que pudesses adquirir de uma só vez e para toda a vida a lição sublime da fé e da humildade. Então Jesus queria que ele fosse procurado durante o dia, mas ele foi escondido à noite. Aí Jesus está fazendo essa observação. Aí ele continua assim: mas eu não vim ao mundo para derrogar as leis supremas da natureza, e vem ao encontro do teu coração desfalecido. Então, quando ele fala aqui que ele não veio ao mundo para derrogar as leis supremas da natureza, ele está aqui reconhecendo que todos nós passamos pelo período do orgulho, e que ele ali, com aquela conversa, ele não ia modificar um espírito orgulhoso para torná-lo um espírito humilde de uma hora para outra, porque ele sabia o quê? Que isso era obra do tempo. É o que Jesus está falando aqui. Públio Lentulus nada pôde exprimir além das suas lágrimas copiosas, pensando amargamente na filhinha. Mas o profeta, como se prescindisse das suas palavras articuladas, continuou: sim, não venho buscar o homem de estado, superficial e orgulhoso, que só os séculos de sofrimento podem encaminhar ao regaço de meu Pai. Tudo que a doutrina espírita fala hoje, Jesus falou para ele há 2000 anos atrás. Olha só, que só os séculos de sofrimento podem encaminhar. Então nós nos aprendemos na doutrina espírita que quando não é pelo amor, é pela dor.
É a mesma coisa que ele está dizendo aqui. Venho atender às súplicas de um coração desditoso e oprimido. De quem é? Da esposa. Ele não está ali por ele está ali pela esposa. E ainda assim, meu amigo, não é o teu sentimento que salva a filhinha leprosa e desvalida pela ciência do mundo, porque tens ainda a razão egoística e humana. É sim a fé e o amor de tua mulher, porque a fé é divina. Olha só o que ele fala para o senador. Não é você, senador, que vai conseguir a cura da sua filha. É de uma mulher desditosa e oprimida que ele está falando aqui. E pela fé que ela manifesta, ela consegue o que ela está pedindo. Ele continua: basta um raio só de suas energias poderosas para que se pulverizem todos os monumentos das vaidades da terra. Comovido e magnetizado, o senador considerou intimamente que o seu espírito pairava numa atmosfera de sonho, tais as comoções desconhecidas e imprevistas que se lhe represavam no coração, querendo crer que os seus sentidos reais se achavam travados num jogo de incompreensível ilusão, de completa ilusão. Jesus, capitão do pensamento dele, fala dessa forma: não, meu amigo, não estás sonhando, exclamou um meigo e enérgico mestre. Depois de longos anos de desvio do bom caminho, pelo sendal dos erros clamorosos, encontras hoje um ponto de referência. Olha o tema do estudo. Jesus fala para ele: encontras hoje, nessa conversa aqui, um ponto de referência para a regeneração de toda a tua vida. Só que tem um detalhe. Ao contrário de Saulo de Tarso, que depois do encontro com Jesus, ele conseguiu se modificar, fazendo ainda naquela encarnação o que esse aqui não conseguiu fazer. Foi necessário que o senador viesse na encarnação imediata na condição de quê? Alguém sabe? Escravo. Ele veio na condição de escravo Nestório, relatado no livro 50 anos depois, que é a sequência desse livro aqui. Então, você lê há 2000 anos, quando terminar de ler há 2000 anos, você leia 50 anos depois, que é uma sequência. Né? Aí ele fala assim: encontras hoje um ponto de referência para a regeneração de toda a tua vida. Está, porém, no teu querer o aproveitá-lo agora ou daqui a alguns milênios. Serve para nós isso? Hoje? Por que a doutrina espírita fala? Está, porém, no teu querer fazer a reforma íntima agora ou quando nós vamos começar? É o que Jesus está falando aqui. Estava no querer dele, não no querer de Jesus. Jesus aqui está falando de quê? De livre-arbítrio, de vontade. Olha só. Se o desdobramento da vida humana, Jesus continua, está subordinado às circunstâncias, és obrigado a considerar que elas existem de toda a natureza, cumprindo as criaturas a obrigação de exercitar o poder da vontade e do sentimento. Então a gente percebe que o que nos causa dificuldade é o exercício da vontade. Todos nós temos vontade, mas essa vontade está mal direcionada. Aí a gente pega a questão, tem ali o livro dos Espíritos aí, na mesa? Pega aí a questão 909, rapidinho. Vocês vão ver o que é essa questão da vontade. Está aqui. Kardec perguntou aos espíritos superiores: o homem sempre... Veja bem a pergunta de Kardec. Ele está querendo ser sempre, não é de vez em quando, não. O homem sempre poderia vencer as suas más tendências mediante os seus próprios esforços? Olha o que os espíritos superiores responderam: sim, e às vezes com pouco esforço. O que lhe falta é a vontade. Olha só.
Os espíritos na codificação falando a mesma coisa que Jesus falou 2000 anos para o senador. Como são poucos os que esforçam entre vós. Então, numa outra tradução, que esse livro aí tem uma tradução diferente, no livro que eu tenho ele fala que são esforços insignificantes que nós deveríamos fazer. Aí o que são esforços insignificantes, né? Por exemplo, alguém aqui consegue tomar café sem açúcar? Alguém consegue? Eu consegui. Eu falei, mas peraí, não é possível. Aí a gente percebe que é um esforço insignificante. Basta o quê? A vontade. Eu falei, não, estou decidido, eu vou tirar o açúcar do café, tirei e acabou. Então, aqui está relacionado no capítulo das paixões, dos vícios, mas serve de uma maneira geral. É o quê? É exercitar a vontade. Aí ele fala assim, buscando aproximar seus destinos das correntes do bem e do amor aos semelhantes. Soa para teu espírito, neste momento, um minuto glorioso, se conseguires utilizar tua liberdade para que seja ele, em teu coração doravante, um cântico de amor, de humildade e de fé, na hora indeterminável da redenção dentro da eternidade. Aí Jesus arremata novamente, falando de doutrina espírita aqui, o que a gente estuda. Mas ninguém poderá agir contra a tua própria consciência, se quiseres desprezar indefinidamente este minuto ditoso. Não é o que a gente percebe? Quantas e quantas vezes nós vamos adiando as mudanças que precisamos fazer? É isso aqui. É o que ele está falando para o senador. Está no teu querer. Aí Jesus vira para ele e fala: pastor das almas humanas, desde a formação deste planeta, há muitos milênios venho procurando reunir as ovelhas tresmalhadas. Ele diz para o senador: olha, eu sou o pastor das almas, o governador do planeta, né? Ele continua: tentando trazer-lhes ao coração as alegrias eternas do reinado de Deus e de sua justiça. Olha o que Jesus fala: tentando, porque ele não pode obrigar ninguém. Ele tenta, ele faz a parte dele, né? Públio fitou aquele homem extraordinário, cujo desassombro provocava admiração e espanto. Aí ele começa aqui a fazer outros questionamentos, o senador. Humildade, que credenciais lhe apresentava o profeta para lhe falar assim, a ele, senador do império, revestido de todos os poderes diante de um vassalo? Olha, quem leu o livro lá 2000 anos, tem logo lá no início um moleque que está com uma pedra na carruagem do senador. O que ele faz? Ele manda prender o moleque, só porque está com uma pedra. Criou uma molecagem, ele mandou prender o moleque foi preso. O pai do garoto procura o senador e pede: por favor, liberte o meu filho, ele é um garoto, está fazendo arte. O que o senador orgulhoso faz? Não liberta, mantém o garoto preso. Aí o tempo passa e esse pai prepara uma cilada para o senador. Sabe o que ele faz? Ele sequestra o filho do senador, que tinha a Lívia, a menina Flávia, de 7 anos, e ele tinha tido um garotinho mais novo. O garotinho mais novo é sequestrado. Por quê? Só porque ele não liberou o filho do outro. Olha só como é que era. Olha a consequência que ele arrumou por uma bobagem. Aí depois, esse cara que sequestrou o filho dele, coloca o garoto na condição, sabe de quê? De escravo. Aí, só lendo o livro vocês vão entender o desenrolar da situação, né? Então é o que ele está dizendo aqui, olha. Ele tinha todos os poderes diante de um vassalo. Mandava prender, mandava matar, fazia o que fosse. Era o que? O poderio do Império Romano naquela época, que fazia arruaça em toda aquela região ali, né? Aí ele fala, aí num minuto o senador lembrou a cidade dos Césares, coberta de triunfos e glórias, cujos monumentos e poderes acreditava naquele momento fossem imortais. Então ele se achava, né? Ele
estava na condição de senador e tudo aquilo que ele estava vivenciando não ia acabar nunca. Era uma coisa que era imortal, era para sempre. Aí Jesus vira para ele e fala assim, essa passagem eu também acho forte. Todos os poderes do teu império são bem fracos, e todas as suas riquezas bem miseráveis. Como é que ele pode ouvir uma coisa dessa? Todos os poderes, poder financeiro, poder bélico, todo tipo de poder que ele pudesse ter naquela época na condição de senador, para Jesus era bem fraco. E todas as riquezas que o Império Romano proporcionava para eles eram bem miseráveis, era isso que ele está dizendo. Aí Jesus continua: as magnificências dos Césares são ilusões efêmeras de um dia. O Império Romano já acabou, né? Não acabou? Quanto tempo vigorou o Império Romano? Eu não tenho ideia de quanto tempo foi, mas o tempo que foi, diante da eternidade, que vale? Um dia. É isso que Jesus estava falando para ele. Porque todos os sábios, como todos os guerreiros, são chamados no momento oportuno aos tribunais da justiça de meu Pai que está no céu. Um dia deixarão de existir as suas águias poderosas, como de fato deixou de existir, né? Sob um punhado de cinzas misérrimas. Suas ciências se transformarão ao sopro dos esforços de outros trabalhadores mais dignos do progresso. Suas leis iníquas serão tragadas no abismo tenebroso destes séculos de impiedade, porque só uma lei existe e sobreviverá aos escombros da inquietação do homem, a lei do amor, instituída por meu Pai desde o princípio da criação. Agora, volta ao lar, consciente das responsabilidades do teu destino. E aí? Porque ele ia voltar, mas tudo que Jesus falou, embora ele estivesse em desdobramento, quando ele retornasse, tudo que Jesus falou ia ficar na memória dele. Foi isso que aconteceu. Aí a gente lembra daquela passagem que está lá no Evangelho, né, que fala: a quem muito foi dado, muito será cobrado. Por quê? Porque ele ia lembrar de tudo, e ele não poderia mais tarde alegar que não sabia, que não foi avisado. Ele teve, vamos dizer, um privilégio, né, de ter essa conversa com Jesus. Quem de nós teve? Não sei, né? Lá naquela encarnação, naquela época, mas ele tem uma conversa desse tipo. Aí Jesus continua: se a fé instituiu na tua casa o que consideras a alegria com o restabelecimento da tua filha, não te esqueças que isso representa um agravo de deveres para o teu coração diante de nosso Pai Todo-Poderoso. O que Jesus está falando para ele? Olha, você vai chegar em casa, vai encontrar a tua filha curada, e aí, o que você vai fazer? Vai ficar por isso mesmo? Não vai fazer algo de bom para o semelhante? É isso que Jesus está falando. Um agravo de deveres para o teu coração. Está falando aqui de quê? De ingratidão, né? Está falando, olha, cuidado com a ingratidão. O senador quis falar, mas a voz tornara-se-lhe embargada de comoção e de profundos sentimentos. Desejou retirar-se. Ele já não aguentava mais. Desejou retirar-se. Porém, nesse momento, notou que o profeta de Nazaré se transfigurava de olhos fitos no céu. Aquele sítio deveria ser um santuário de suas meditações e de suas preces, no coração perfumado da natureza, porque Públio adivinhou que ele orava intensamente, observando que lágrimas copiosas lhe lavavam o rosto. Por quem estaria Jesus orando naquele momento? Eu acredito que era pelo próprio senador, né? Estava fazendo ali uma prece, provavelmente por ele. Que lágrimas copiosas lhe lavavam o rosto, banhado então por uma claridade branda, evidenciando a sua beleza serena e indefinível melancolia. Nesse instante, contudo,
Suave torpor paralisou as faculdades de observação do patrício, que se aquietou estarrecido. Então aqui encerra a conversa. Aí eu pergunto, houve conversa? O senador não falou nada. Ele só tomou uma chamada. Só Jesus falou, ele só escutou, né? Na verdade não houve conversa, né? Saulo ainda conversou com Jesus, foi uma conversa mais rápida, mas ele não. Ele foi um monólogo. Deviam ser 21 horas quando o senador sentiu que despertava, ou seja, ele estava voltando daquele transe. Leve aragem acariciava-lhe os cabelos e a lua entornava os seus raios argênteos no espelho carinhoso e imenso das águas. Guardando na memória, aquilo que eu falei, guardando na memória os mínimos pormenores daquele minuto inesquecível. Então, onde quer que ele fosse, ele ia se lembrar de tudo. Ficou na memória dele toda aquela conversa, todo aquele acontecimento. Públio sentiu-se humilhado e diminuído, em face da fraqueza de que dera testemunho diante daquele homem extraordinário. Aí ele começa a entrar em conflito de ideias novamente. Aí vem, uma torrente de ideias antagônicas represava-se-lhe no cérebro, acerca de suas admoestações e daquelas palavras agora arquivadas para sempre no âmago da sua consciência. Ou seja, ele ia viver aquela encarnação com aquele negócio bombando na cabeça dele. E mesmo assim não adiantou. Ele continuou sendo senador orgulhoso. Aí ele começa a refletir. Também Roma não possuía os seus feiticeiros? Então já começa a achar que Jesus era um feiticeiro, né? Buscou rememorar todos os dramas misteriosos da cidade distante, com as suas figuras impressionantes e incompreensíveis. Não seria aquele homem uma cópia fiel dos magos e adivinhos que preocupavam igualmente a sociedade romana? Deveria ele então abandonar as suas mais caras tradições de pátria e família para tornar-se um homem humilde, irmão de todas as criaturas? Ele está se perguntando, será que eu vou ter que fazer isso? Me tornar um homem humilde, irmão de todas as criaturas? Sorria consigo mesmo, na presumida superioridade, examinando a inanidade daquelas exortações que considerava desprezíveis. Então já começa a querer dar pouco valor para aquilo que aconteceu. Entretanto, subiam-lhe do coração ao cérebro outros apelos comovedores, né? Está em conflito. O que ele vai fazer? Aí vem. Não falara o profeta da oportunidade única e maravilhosa? Não prometera com firmeza a cura da filhinha à conta da fé ardente de Lívia? Mergulhado nessas cogitações íntimas, abriu cautelosamente a porta da residência, encaminhando-se ansioso ao quarto da enferma. E suave milagre, a filhinha repousava nos braços de Lívia com absoluta serenidade. Ou seja, enquanto ele estava conversando, a cura ocorre. Olha só. Enquanto ele está lá batendo aquele papo, a cura ocorre lá do outro lado. Sobre-humana e desconhecida força mitigara-lhe os padecimentos atrozes, porque seus olhos deixavam entrever uma doce satisfação infantil, iluminando-lhe o semblante risonho. Lívia, a esposa, contou-lhe então, cheia de júbilo maternal, que, prestem atenção nessa parte aqui, que em dado momento a pequenina dissera experimentar na fronte o contato de mãos carinhosas, sentando-se em seguida no leito, como se uma energia misteriosa lhe revitalizasse o organismo de maneira imprevista. Olha aí. O que teria sido isso? Alimentara-se, a febre desaparecera contra todas as expectativas.
ela já revelava atitudes de convalescente, palestrando com a mãezinha, com a graça espontânea de sua meninice. Tinha 7 anos, a menina. Terminado o relato, a jovem senhora concluiu com entusiasmo: desde que saíste, eu e Ana, a escrava da família, oramos com fervor junto da nossa doentinha, implorando ao profeta que atendesse ao teu apelo, ouvindo os nossos rogos, e agora eis que a nossa filhinha se restabelece. Aí ela fala assim: poderá, querido, haver felicidade maior do que esta? Olha a visão de uma mulher humilde. Poderá haver uma felicidade maior do que esta? Nem as magnificências dos Césares, que ele pensou. Para ela, isso que era o mais importante. Jesus deve ser um emissário direto de Júpiter, enviado a este mundo em gloriosa missão de amor e de alegria para todas as almas. Por que ela falou um enviado, um emissário direto de Júpiter? Porque os romanos acreditavam nesses deuses. Júpiter era um deles. Então ela se refere a Júpiter como se Jesus fosse um emissário de Júpiter, né? Ana, porém, quer dizer, a escrava, que escutava comovida, interveio num gesto espontâneo e incoercível, ouvindo, oriundo da grata satisfação daquele momento. Aí a escrava fala o seguinte para a patroa: não, minha senhora, Jesus não vem da parte de Júpiter. Ele é o Filho de Deus, seu Pai e nosso Pai que está nos céus, e cujo coração está sempre cheio de bondade e misericórdia para todos os seres, conforme o Mestre nos ensina. Louvemos, pois, o Todo-Poderoso pela graça recebida, agradecendo a Jesus com uma prece de humildade. Então ela sugere ali que eles parem e façam uma prece de humildade em reconhecimento à graça obtida. Públio Lentulus acompanhou a cena em silêncio, intimamente contrariado, com o verificar a intimidade estreita de sua mulher com uma simples escrava. Observou com profundo desagrado não só a espontaneidade da gratidão entusiástica de Lívia, como a intromissão de Ana na conversa, o que considerava ousadia. Num relance, mobilizou todas as reservas do seu orgulho para restabelecer a disciplina interna de sua casa, e retomando o aspecto altivo da sua expressão fisionômica, dirigiu-se secamente à esposa: Lívia, torna-se preciso que te coíbas destes arrebatamentos. Afinal, não vejo nada de extraordinário no que acaba de ocorrer. Olha, esse é um ingrato, né? Um exemplo de ingrato. Não viu nada demais ali no que acaba de ocorrer. Nada tem faltado à nossa doente no tocante ao tratamento e cuidados necessários. E era lógico que esperássemos uma reação salutar do organismo, em face da nossa continuada assistência. Quanto a ti, Ana, disse, voltando-se com arrogância para a serva intimidada, acredito já cumprida a missão que te fazia demorar nesse quarto, porquanto, considerando as melhoras da menina, não vejo necessidade de tua permanência junto da patroa, que trouxe de Roma as servas do seu serviço pessoal. Ana fitou compungidamente a senhora, que mostrava no rosto os sinais evidentes da sua amargura pelo imprevisto daquelas palavras intempestivas, e fazendo ligeira e respeitosa mesura, saiu do aposento onde havia empregado as melhores energias da sua fraternal abnegação. Quer dizer, a escrava estava lá orando, ajudando, e espanou tudo, né? Cada um no seu devido lugar, né? Aí ela vira a esposa: que isso, Públio? Perguntou Lívia, fundamente comovida. Justamente agora, quando deveríamos mostrar à dedicada serva a alegria do nosso reconhecimento, procedes com semelhante aspereza? Tuas infantilidades obrigam-me a fazê-lo, o senador falando.
Que dirão da matrona que se dá de alma aberta às suas escravas mais humildes? Olha a confusão de conceito, né? Para ele, humildade era sinônimo de quê? De pobreza, de inferioridade. Ao passo que a gente sabe que na doutrina espírita, humildade, como a gente vai ver no final aqui do estudo, humildade nada tem a ver com riqueza ou com pobreza. Humildade é uma virtude do espírito, né? Ele fazia essa confusão. Como se abrirá o teu coração com estes? Deixa eu ver aqui. Como se abrirá o teu coração com estes excessos de confiança? Noto com desgosto que entre nós existem agora profundas divergências. Por que essa demasiada confiança no profeta de Nazaré, quando ele não é superior aos magos e feiticeiros de Roma? E além disso, onde coloca as tradições de nossas divindades familiares, se não sabes guardar a fé em torno do altar doméstico? Ela fala assim: não concordo contigo, querido, nestas ponderações. Tenho plena convicção de que a nossa Flávia foi curada por esse homem extraordinário. No instante de sua melhora súbita, quando ela nos falava das mãos sublimadas que a acariciavam, vi com os meus olhos que o leito da doentinha estava saturado de luz diferente, como nunca havia visto até então. Então, naquele momento, ela consegue ver alguma coisa diferente acontecendo, e ela relata isso para ele. Aí ele vira e fala: luz diferente, certo desvairas. Não é assim que falam? Se você tem um lampejo de evidência, se você diz que ouviu alguma coisa, vou dizer que você é o quê? Você é doido. É isso que ocorre. Lá atrás, há 2000 anos atrás, era a mesma coisa, se não fosse pior. É o que ele falou: certo desvairas, depois de tantas fadigas. Ou então estás contagiada das alucinações deste povo de fanáticos em cujo seio tivemos a pouca sorte de cair. Ou seja, foi ali naquela região que ele recebeu a cura da filha e ele está falando isso, olha só. Aí ela fala para o marido: não, meu amigo, não se trata de desvario. Não obstante as tuas palavras, que reconheço partidas do coração que mais adoro e admiro na terra, tenho a certeza de que o mestre de Nazaré acaba de curar a nossa filhinha. E quanto a Ana, querido, acho injusta a tua atitude, aliás, em desacordo com a tua proverbial generosidade com os servos de nossa casa. Não podemos nem devemos esquecer que ela tem sido de uma dedicação a toda prova. Então aqui acaba essa parte da conversa de Jesus com o senador, e nós vamos então pegar aqui, é uma página e meia, exatamente o final do livro. O que ocorre no final do livro? No final do livro, há 2000 anos, eles relatam que essas personagens todas se encontram na dimensão espiritual. Para quê? Para fazer um balanço do que foi feito na última encarnação e traçar uma programação para o futuro. E nesse encontro, vários personagens do livro estavam lá. E a gente vai ver aqui como foi esse encontro e o que aconteceu. Essa parte aqui tem um pedaço que para mim é muito emocionante, porque é muito revelador. Aí vocês vão observar o que é. Então está lá. Ali se conservavam numerosas personagens dessa história, como Flamínio, Calpurnia, Agripa, Pompílio Crasso, Emiliano Lúcius e muitos outros. Quem leu o livro sabe que foi citado Pôncio Pilatos, mas eu já falei aqui no outro estudo, Pôncio Pilatos se suicida. Lembram disso? Está lá no livro Triunfo Pessoal. Mas a esposa dele, Cláudia, está entre as personagens citadas. Então aqui ele fala: e muitos outros, mas em vão os olhos angustiosos do ex-senador. Só lá na dimensão espiritual você é ex-professor, ex-político, ex-jogador, ex-tudo. Você só foi como está aqui. Então, em vão, os olhos angustiosos do ex-senador procuravam alguém na assembleia afetuosa e amiga. Quem estaria procurando o senador? Alguém sabe? Ali, ele estava querendo ver, como se nós estivéssemos aqui, ele estivesse
procurando a Lívia. Cadê a Lívia? E ele não está procurando e não está achando. Né? Depois de todas as expansões de carinho e alegria, dirigiu-se Flamínio intencionalmente. Estranhas a ausência de Lívia? Pergunta para ele. Né? E a Lívia não estava lá. Dizia ele com seu olhar complacente e generoso: mas não poderás vê-la enquanto não conseguires despir, pela prece e pelos bons desejos, todas as impressões penosas e nocivas da terra. Ela se tem conservado junto ao teu coração, em rogativas sinceras e fervorosas pelo teu reerguimento. Deixa eu só dar uma pausa aqui. Quem leu o livro há 2000 anos, Paulo e Estevão, tem uma passagem lá. Vocês sabem que Estevão morreu apedrejado porque Saulo, né, promoveu aquele apedrejamento. Então, o que ocorreu? Estevão foi o primeiro mártir do cristianismo. Desencarnou, foi para a dimensão espiritual. E Saulo se converte em quê? Um grande divulgador do cristianismo. E o que é que Jesus faz? Coloca Estevão na condição de guia espiritual de Saulo. Olha só. Aí, lá no livro, diz que era da vontade de Jesus que ele unisse, porque Jesus veio trazer a boa nova, que ele unisse o primeiro algoz com o primeiro mártir, para que os dois caminhassem juntos. É uma beleza muito grande, né? Essa providência de Jesus colocou Estevão junto com Saulo. Saulo não tinha consciência, mas assim foi até o final. Então aqui é o que ele fala, de uma certa forma. Ela se tem conservado junto ao teu coração, em rogativas sinceras e fervorosas pelo teu reerguimento. Mas o nosso grupo ainda é de espíritos muito apegados à ordem. Esperávamos o regresso dos seus últimos componentes. Então, aquele grupo foi retornando, e depois que todo o grupo se reúne, né, eles vão lá fazer aquela conversa que está ocorrendo ali. Deixa eu ver onde eu parei. Tá? Para podermos, em conjunto, estabelecer novo roteiro às reencarnações vindouras. Séculos de trabalho e de dor nos esperam na senda da redenção e do aperfeiçoamento. Mas precisamos, antes de tudo, buscar a fortaleza precisa em Jesus, fonte de todo amor e toda fé, para as elevadas realizações do nosso pensamento. Públio Lentulus, o ex-senador, né, chorava, tocado por emoções estranhas e indefiníveis. Meu amigo, continuou Flamínio amoroso, pede a Jesus por todos nós a misericórdia dessa claridade de um novo dia. Públio, então, ajoelhou-se e, banhado em lágrimas, concentrou o coração em Jesus numa rogativa ardente e silenciosa. Então ele vai fazer uma prece. Ali, na soledade, sua alma intrépida e sincera apresentava ao Cordeiro de Deus o seu arrependimento, suas esperanças para o porvir, suas promessas de fé e de trabalho para os séculos porvindouros. Então nós sabemos que depois dessa última encarnação, na condição de senador, ele veio como escravo, e depois teve inúmeras encarnações, muitas delas como padre, naquele livro Renúncia, naquele romance, ele é um padre reencarnado naquela situação. Ele também foi uma ou duas vezes padre aqui no Brasil, se eu não me engano, Manuel da Nóbrega, que foi a reencarnação, se eu não me engano, de Manuel da Nóbrega, não foi isso? Né? E teve um outro também. E por último, ele veio a ser o guia espiritual do Chico. Então está aqui. Então, suas promessas de fé e de trabalho para os séculos por vindouro. Todos os presentes lhe acompanharam a oração, tomados de pranto e mergulhados em vibrações de consolação inefável. Viram então rasgar-se um caminho luminoso e florido nos céus, escuros e tristes da campanha, e por ele, como se descessem dos jardins fulgurantes do paraíso, surgiram Lívia e Ana abraçadas.
É pesado, né? Onde elas estavam? Nas altas esferas. Surgiram Lívia e Ana abraçadas, como se ainda ali enviasse Jesus o ensinamento simbólico àquelas almas prisioneiras da terra, de modo a lhes revelar que, em qualquer posição, pode a alma encarnada buscar o seu reino de luz e de paz, de vida e de amor, tanto na túnica humilde do escravo, como na pomposa indumentária dos senhores. O velho patrício contemplou a figura radiosa da companheira e, extasiado, fechou os olhos banhados no pranto da compunção e do arrependimento. Mas, em breve, 2 lábios de névoa pousavam-lhe na fronte, qual o leve roçar de um lírio divino. Enquanto seu coração, maravilhado, se lavava nas lágrimas da alegria e do reconhecimento a Jesus, toda a caravana, ao impulso poderoso das preces fervorosas daquelas 2 almas redimidas, elevava-se às esferas mais altas para repouso e aprendizado, antes de novas etapas de regeneração e trabalhos purificadores, a lembrar um grupo maravilhoso de luminosas falendas do infinito. E aí? A história, a conversa e esse fechamento é pesado, né? Entendeu? Então, qual é o objetivo aqui? O objetivo é nós nos situarmos como o senador. Você procurar se colocar na condição de ouvinte e ver de tudo que Jesus falou para ele, o que pode servir para você. Né? E nós percebemos aqui que o nosso objetivo nessa encarnação é, de fato, a reforma íntima, trabalhar para eliminar o orgulho e desenvolver a humildade, porque a gente vê que os humildes foram o quê? Colocados em qual posição? É o que Jesus fala lá no Evangelho. Bem-aventurados os humildes. Não pensa, não sabe? Olha só em que posição que elas 2 estavam. Nas altas esferas. E ele, senador, orgulhoso, estava numa condição menor. Então, pessoal, é isso. O estudo é um estudo diferente, porque é um estudo de leitura com comentários, mas pelo conteúdo, eu acho que vale muito a pena para a nossa reflexão. Tá bom? Então, estamos encerrando e até uma outra oportunidade que a gente faz outro estudo aí.